Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você deveria saber antes de fazer o seu primeiro investimento em Vale. Até mesmo se você já é investidor em Vale, seria interessante você ficasse nesse vídeo para você também aprender um pouco aqui comigo. Beleza? Pessoal, sem muita frescura, né? A introdução aqui a gente não delonga tanto. Vamos ao vídeo, vamos à tela. Pessoal, estamos aqui na tela. A gente vai conversar um pouco sobre o que é a empresa, modelo de negócio da empresa, composição acionária, clientes, principais commodities, resultados, indicadores e gráficos. Então a gente vai passar por esses pontos aqui. São pontos que eu acredito que, se você vai fazer o seu primeiro investimento, seria interessante que você conhecesse. É interessante que, antes de você faça qualquer investimento na bolsa de valores, você entenda minimamente como que aquela empresa opera, né? Qual que é o modelo de negócio daquela empresa, o que você está se tornando sócio e por que você deveria ser sócio dessa empresa. Então, a gente vai falar um pouco aqui, pessoal, da Vale. Tá? A Vale, basicamente, é uma empresa que ela é negociada ali na B3, né, pelo ticker Vale 3. É uma das principais mineradoras do mundo, a principal do Brasil, tá? Ela opera ali na mineração de minério de ferro, níquel, cobre e outros minerais que a gente vai passar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Opera em 27 países, né, com abrangência ali em operações que abrangem tanta variedade de atividade, incluindo como energia, siderurgia e logística. Os dos principais clientes aí da Vale são as siderurgias, dado que a commodity, né, a principal commodity, que é o minério de ferro, ela é utilizada para a produção de aço, tá? Pessoal, quando a gente vem aqui para o modelo de negócio da Vale, a Vale ela passa tanto para a parte de mineração quanto para a parte de logística, tá? Então, quando a gente fala de mineração, os principais produtos ali, as principais commodities da Vale é o minério de ferro, né, o minério de ferro que é utilizado ali para a fabricação de aço, né, níquel, que é utilizado para a fabricação de baterias, por exemplo, e ela tem também outros minerais, mas ali em especial o cobre, tá? O cobre também é dentro ali das linhas de commodities, é um dos principais commodities que a Vale exporta, tá? E aí, quando a gente fala, continuando aqui na Vale, ela trabalha com dois modelos de frete no sentido de exportação desse produto, tá? Então, basicamente, a Vale oferece dois tipos de contrato, né, aos seus clientes. Um que o comprador é o responsável pelo frete, tá? E o outro, a própria Vale, né, se encarrega ali ao transporte. Então, esse é conhecido como CFR. Nos resultados da Vale, nos relatórios da Vale, você vai observar lá preço do minério de ferro realizado em CFR. Então, o que está querendo dizer? Né? Basicamente, ele é mais utilizado ali, mais escolhido pelos clientes, né, que expõe a Vale a variação do preço do Bunker Oil, né? Para mitigar esse risco, a empresa celebra contratos de proteção ao longo prazo, o que gera um custo adicional, mas garante maior estabilidade. Basicamente, nesse CFR, a Vale se encarrega ao transporte conhecido como modalidade CFR. Então, existem duas modalidades de frete. Um que o cliente é encarregado e o outro que a própria Vale é encarregada. Então, por isso que é interessante, quando a gente fala de modelo de negócio da Vale, não é apenas mineração, é mineração e logística. Tá? E aí, quando a gente vem aqui para falar um pouco de logística, né, a Vale opera onde? Né? A Vale opera em ferrovias, portos e também aqui a parte, né, de navio. Então, a ferrovia da Vale, como uma Estrela de Ferro, né, Vitória e Minas, usada para transportar minério de ferro em suas minas para os portos. Tá? A Vale possui portos em diversas regiões, como o Porto Tubarão do Espírito Santo, que é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. E quando a gente fala aqui de navio, né, ela também tem uma frota de navio próprio, o que facilita o transporte de minério de ferro para mercados internacionais. Então, o que a gente observa aqui? É uma empresa altamente competitiva. Por que altamente competitiva? Porque ela detém as principais minas, né, de minério
de ferro aí do país. É uma empresa que não está 100%, né? Ela tem um leque muito grande quando a gente fala de mineração, não está 100% focada em minério de ferro, tem o cobre, tem o níquel. É uma empresa que ela traz ali um diferencial competitivo nesse momento aqui dela mesmo fazer o frete para o cliente, onde ela tem uma eficiência logística. Então, claro que isso aqui é um resumão do modelo de negócio da Vale, mas um modelo que transpassa tanto para a mineração quanto para a logística. Quando a gente olha aqui a composição acionária da empresa, basicamente a empresa, né, ela tem aqui a Previ em 8,71%, Mitsui com 6,30%, a BlackRock com 6%, então uma das maiores gestoras aí do mundo tem 6% da Vale e outros aqui com 73% da Vale, tá? Então, essa aqui é a composição acionária da Vale até o dia 30, né? 30 de setembro de 2023, tá? Basicamente, tá um pouco desatualizado isso aqui, mas é o material que eu consegui aí dentro da relação de investidores da Vale, beleza? Quando a gente fala aqui de clientes, pessoal, acaba que a Vale, ela tem uma concentração muito grande na Ásia, tá? Então, basicamente aqui, ó, América do Norte, né? 5% é destinado, né, da commodity ali da Vale, 5%, tá? Já foi maior em 2017, que era 7%. América do Sul fica com 10%, então, em grande parte aqui o Brasil, então, Vale também, ela trabalha aqui dentro do mercado doméstico, né? Mas grande parte aqui vai para a Ásia, 67% da Ásia. Então, a gente observa que a concentração de commodities que vai para a Ásia, né, ela cresce cada vez mais. Aqui em 2017 estava 59%, em 2023 fechou em 67%, em especial a China, com 51%. Então, a gente pode observar que esse é o calcanhar de Aquiles da Vale. Eu diria que o calcanhar de Aquiles da Vale é a concentração que ela tem em um cliente específico. Ela tem 51%, né, da sua receita atrelada à China. Então, se a China ela vai bem, a Vale vai muito bem. Se a China ela vai mal, a Vale também vai mal, que é o que a gente observa em 2024 com a economia chinesa com indicadores cada vez mais fracos, tá? Então, assim, é um modelo de negócio muito bacana, é uma empresa que tem um diferencial competitivo enorme quando a gente fala em pontos logísticos, uma composição acionária legal, mas quando a gente vem para a ponta de clientes, a gente observa aqui a fragilidade da Vale na dependência maior da China. O que eu observo também, pessoal, um movimento que a Vale ela tem feito. Ela já entendeu, né? Claro que isso aqui a gente não descobriu o mundo, né? Quem está trabalhando lá dentro já sabe disso aqui, sabe que isso é uma fragilidade e ela tem focado bastante em aumentar o seu leque de produtos ali, em especial nos metais de transição energética, tá? Então eu observo bastante que a Vale tem ido para esse caminho até explorar outros mercados, como por exemplo a Indonésia, tá? Então hoje o maior cliente da Vale aí é a China, beleza? E o continente que tem o maior exposição ali, né? O maior cliente é a Ásia, beleza? Então, principais commodities aqui: minério de ferro, níquel e cobre. Esse é um ponto que é bem interessante você entender. Eu vou abrir aqui uma planilha e, claro, não se apegue à quantidade de número que tem nessa planilha. Eu gostaria que você entendesse que um outro ponto que impacta muito é a cotação dessas commodities. A gente tem ali a produção, né, que a empresa faz, né, ela vai produzir durante o trimestre. Tem as vendas, então ela pode vender muito. Porém, se aquela commodity, em especial minério de ferro, ele estiver com a precificação inferior ao trimestre do ano passado ou ao trimestre anterior desse ano, provavelmente a empresa ela também vai ser impactada na receita dela, na linha de receita dela. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente está com o minério de ferro. Em 2017, por exemplo, né, o minério de ferro com 62% ali de pureza,
ele estava cotado a 71. E aí, em 2020, né, a gente teve um avanço para 109, em 2021, 160 e em 2022, 120. Então, aquele pump, né, aquela alta que a Vale deu ali em meados de 2021 e 2022, foi muito por conta que teve dois fatores, né? O primeiro, o minério de ferro, e também seguido com a alta do dólar, né? E uma maior demanda da China, que ficou, né, teve que aquecer bastante, acelerar, né, com vários estímulos ali econômicos depois desse movimento que a gente teve, essa pandemia ali em 2020. Tá? Então, por que a Vale tem sofrido tanto em 2024? Tá? Que eu vou mostrar já a cotação do minério de ferro para vocês. Basicamente, é a queda aqui do minério de ferro. Então, assim, a empresa ela continua operando muito bem, só que o principal cliente dela está com uma demanda, né, menor do que em anos anteriores. Isso faz com que o preço da commodity caia e aí a empresa ela é impactada dentro desse cenário. Tá? Um outro ponto, pessoal, que a gente pode observar é quando a gente vem aqui para o níquel. Né? Então, a gente consegue também observar como que é o movimento aqui do preço, né? O preço do níquel, o preço realizado aqui do níquel. Ele também houve uma queda quando a gente compara de 2022 para 2024. Né? Em 2022 ele estava 26, 21, 24, né? Agora está 16, 18, 17. Então, novamente, outro impacto, né? Nenhuma commodity que é considerável aqui para o resultado de Vale. E por fim, aqui o cobre, tá? O cobre, a gente observa que o preço médio realizado do cobre, ele teve uma alta, né? Basicamente aqui de 2017 a 5,9 para 7,9, mas de 2022 para 2023 houve uma queda. Então, o que a gente já traz aqui de aprendizado? O que a gente consegue aprender entendendo essa composição? Claro que quando a gente fala de Vale, tem um leque tem outras commodities além dessas, estou falando as principais, que não adianta a empresa, né, tá ali muito bem, está bem posicionada. Vai depender também de como que está a demanda dos clientes dela e por conta dessa demanda vai depender também de como que está a cotação de cada commodity dela. E isso vai impactar, que é o que está acontecendo com a Vale. O que, até o momento, vamos fazer um resumão aqui para vocês, tá? A Vale, a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo. O modelo de negócio passa tanto para mineração quanto para a parte logística. E quando a gente fala de modelo de negócio de mineração, ela tem dois tipos de frete, um frete que o cliente faz e o que ela faz, e aí a gente consegue observar isso, né, basicamente aqui, ó, no preço realizado pela Autos Minério de Ferro em CFR, preço realizado de fino minério de ferro, CFR. O que é esse CFR? É aquele frete que ela faz, né? Ela leva ali, né, para o cliente, faz toda a parte logística lá para o cliente. Composição acionária, né, a gente passou aqui, observou que tem grandes fundos que hoje têm uma posição relevante na Vale. Isso é bom, tá? Porque se grandes fundos, né, grandes nomes do mercado estão comprando a empresa, quer dizer que é uma empresa que o mercado gosta, né? Se não gostasse, não tinha posição nela. Clientes, a gente observa que, apesar dela atuar na América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, né, em grande parte aí do mundo, ela tem uma posição muito forte, né? Um peso, uma concentração muito grande aqui na China. E essa concentração ela vem cada vez mais crescendo. Ela passou de 2017 para 41% e hoje é 51%. Pode ser bom se a China ir muito bem, mas eu acredito que é o calcanhar de Aquiles ali da Vale. Principais, né, commodities, a gente tem ali o minério de ferro, o níquel e o cobre, que a gente observa que todos eles hoje vêm em uma queda nos últimos 2 anos, né? E acaba impactando também a empresa. E quando a gente fala de resultado, pessoal, tem várias linhas ali que é interessante que vocês observem ali na Vale. Só que aqui eu destaco 3 delas. A primeira delas é a receita líquida, tá? Que é bem interessante para você entender o crescimento dessa empresa, né? Entender, por exemplo, como que está essa empresa em relação ao ano anterior, em relação
ao trimestre anterior, mas em especial o EBITDA, que é o que? Às vezes a empresa ela pode até ter uma receita, né, menor, mas ela mantém o mesmo nível de EBITDA. Alexandre, o que é esse EBITDA? É o lucro operacional da empresa. É qual que é a lucratividade da empresa, tirando ali depreciação, tirando o imposto, tirando amortização, por exemplo. Quanto que a empresa ela faz com o resultado dela, tá? Com o operacional dela. Isso aqui é interessante porque às vezes a receita dela pode cair, mas o EBITDA dela ou melhora ou se mantém. E aí você vai entender que a empresa está operando de forma saudável e pode ser que por um cenário adverso, que é o que está acontecendo agora, que ela vem sofrendo. Esse cenário aqui é o que está acontecendo com a Vale. A receita dela ela vem caindo levemente, né? É claro que teve alguns picos de receita por conta de vendas de ativo, mas estou falando receita, né, da operação dela. E o EBITDA dela vem se mantendo ali constante, né? Então isso é muito bacana. E o outro ponto é entender a lucratividade da empresa, tá? Porque por vezes a cotação ela vai seguir o lucro. E por fim, eu não coloquei aqui, mas é interessante também, é vocês observarem como que está a geração de caixa da empresa. Empresa que tem uma receita legal, que tem um EBITDA bacana, né? Então tem uma eficiência ali operacional, tem uma lucratividade legal e tem uma geração de caixa, a gente pode dizer que é um negócio que a gente tem que considerar. E às vezes é um negócio que a gente tem que dar tempo para ele. Pode ser que agora a China, né, não está indo tão bem, mas talvez no próximo ano pode mudar, ou daqui 3 anos pode mudar, e talvez agora que seja a oportunidade que a Vale está trazendo aí para você fazer a sua primeira aquisição ou comprar Vale mais um pouco, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o relatório de fluxo de caixa, que também é bem interessante. O que a gente observa aqui, ó? Caixa gerado pelas operações. Então a gente está aqui na última linha, caixa gerado pelas operações. A Vale é uma forte geradora de caixa. Ela gerou muito caixa em 2021, muito caixa em 2022 por conta daquela cotação do minério de ferro, mas em 2023, mesmo com um cenário um pouco mais complexo, ela continua gerando caixa. Então, é uma empresa forte geradora de caixa, é uma empresa que agrega valor tanto para a firma quanto para o acionista via proventos. Então, assim, claro que aqui eu não vou aprofundar tanto nessas linhas, mas aqui são alguns relatórios, né, que seria interessante vocês ficarem de olho, né? Então, fluxo de caixa, né? E esse relatório aqui é a DRE, né? Então, que vai ter lá receita, EBITDA e lucro líquido, beleza? Quando a gente fala de indicadores, né? Aqui eu destaco 3 indicadores. O primeiro deles, o PL, tá? Hoje o PL da Vale é um dos menores PLs dentro do setor de mineração. O que é esse PL, né? O PL basicamente é o preço sobre o lucro. A interpretação dele basicamente é em quanto tempo que o investidor ele vai recuperar o capital investido através dos proventos. Então, com a Vale, por exemplo, está 5,34. Como que eu sei se isso é bom ou ruim? Basicamente, é fazendo um comparativo, tá, pessoal? Fazendo um comparativo. Comparativo com o que, Alexandre? Você compara frente ao Ibovespa, que é o índice que a Vale está, ela é negociada, né? Então, hoje o Ibovespa está em 8,28, e você compara com o índice de materiais, né, que a Vale compõe ali também, que hoje está em 6,65. Então, o que a gente tem aqui de interpretação? Que a Vale ela vem descontada, tanto em relação ao Ibovespa, quanto em relação ao índice principal dela. E aí a gente olha um outro ponto, dividend yield. Dividend yield da Vale em 8,5%. Tá? Então, bem acima ali do benchmark. Esse dividend yield ele é bacana, porque é uma empresa que tem bastante projeto bacana para fazer ali investimento, tá? Que é um mercado que, apesar de ser commodity, parecer sim, tem muita coisa, muito investimento, né? Muita planta e muito desenvolvimento ali tecnológico dentro disso. E aí, mas mesmo assim é uma empresa
que ela se compromete ali a remunerar o acionista através de dividendo. E por fim, o ROI, né, que é esse 23,1%. O que é o ROI? O ROI basicamente é aquele lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido lá do balanço. Alexandre, não entendi nada. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quanto que o lucro ele vai remunerar o capital, né, o capital ali do sócio, o patrimônio líquido da empresa, tá? Então aqui é em 23,1%. Qual que é o benchmark? Né? O benchmark é os 15%. Então a empresa está bem mais interessante que o benchmark. Então são 3 indicadores para você ficar bem ligado ali na Vale. E por fim, 2 gráficos, tá? Para você comparar e para ver se a Vale está indo bem ou está indo mal. Esse primeiro gráfico é o gráfico do minério de ferro, que hoje está cotado a 104. Lembra que eu mostrei para vocês que no ano anterior fechou a 119, a média? Então, nesse ano está bem abaixo de 2023, né? A média pode ser que feche ali num 110, num 105, vamos ver como que vai fechar, tá? Mas hoje está 104. Então, inevitavelmente, a Vale ela também vai sofrer dentro ali da cotação dela se o principal commodity dela está caindo. Mas o que a gente tem que entender? Como que está a Vale em relação ao minério de ferro? Ela cai mais que o minério de ferro ou não? Por vezes, né, agora, né, recentemente sim, né, por vezes não. Recentemente ela está caindo mais. Mas por que ela está caindo mais? Porque hoje, né, infelizmente, nós estamos dentro de um momento que o Brasil está vivendo é de incerteza dentro do cenário fiscal, que acaba fazendo com que as empresas brasileiras elas sofram mais ali dentro da cotação de mercado, né, fuga de capital por conta desse cenário, né, da política fiscal. Tá? Então a Vale ela acaba sofrendo mais do que a BHP e a Rio Tinto, que são as duas concorrentes dela, por conta desse cenário brasileiro, né, que está bem complicado com o dólar agora a R$ 6, beleza? Então, pessoal, o que eu gostaria que você saísse desse vídeo assim, cara, entendi, vou ficar de olho aqui. Sobre a empresa, o modelo de negócio da empresa, claro que é muito mais além disso que eu trouxe aqui para vocês, mas eu trouxe ali uns pontos que eu acredito que possa ser bem interessante. A composição acionária, se eu tenho grandes players do mercado como sócio, quer dizer que eu estou em um bom caminho. Principais commodities, né? Entender o que a empresa está negociando. Os principais clientes, que aqui a gente entendeu que hoje um calcanhar de Aquiles aí da empresa né, a China, uma posição muito forte aqui na China. Resultados, fique de olho na receita, principalmente no EBITDA, como que está a eficiência operacional da empresa, lucro líquido, cotação segue o lucro, se o lucro está subindo, a cotação tende a subir também. Fluxo de caixa, veja-se como que a empresa, né, tem gerado caixa ali, as operações dela. Indicadores, tem N indicadores, mas aqui eu destaco 3, como PL, Dividend Yield, ROI. E dentro do gráfico, sempre faça essa comparação. Compare a Vale contra o minério de ferro, contra a BHP, contra a Rio Tinto. O que a gente tem de semelhança dentro desses 3 gráficos? Todos eles aqui hoje estão na região de suporte, todos eles estão em queda. Porém, a Vale ela cai mais, né? A Vale ela cai mais por conta do cenário brasileiro. Beleza, pessoal? Pessoal, vídeo longo, porém acredito que aqui teve com muito conteúdo bacana para você aí, tá? Agradeço pelo seu tempo. Agradeço você ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe dúvidas aí que eu vou respondendo vocês aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!